Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista. Eu estou aqui com a Silvana Medeiros, ela que é pró-reitora estudantil da UFAL. A gente vai falar agora sobre uma pesquisa nacional que está sendo feita, obviamente, também aqui em Alagoas. Silvana, é a 5ª edição dessa pesquisa. O que as universidades têm buscado descobrir com ela? Então, é um prazer estar aqui. É muito importante a divulgação dessa pesquisa. A pesquisa foi iniciada em algumas universidades em janeiro, a gente em fevereiro. Então, a gente precisa que todos os estudantes participem da pesquisa. Certo. A pesquisa tem um objetivo de conhecer quem são os estudantes que estão nas universidades públicas federais, né? O nome da pesquisa é Perfil Socioeconômico, mas não apenas socioeconômico e cultural dos estudantes das 64 universidades federais de graduação presencial no país. Aí eu digo, a gente tem um perfil socioeconômico. Como esse perfil socioeconômico pode ajudar a Silvana, por exemplo? Na função da pró-reitoria estudantil, né? Isso. Esse dado é um dado fundamental. É muito interessante a gente pegar o resultado da 4ª pesquisa e também o resultado da primeira pesquisa de 93. E aí, na primeira pesquisa, a gente vai ver que o segmento que tem a renda mais baixa não chegava, olha, a meio salário mínimo, não chegava a 4%. Esse segmento hoje na universidade é 45% dos estudantes na região Nordeste. No Brasil é um pouco menos que isso. Na região Nordeste, a gente tem estudantes que vêm de famílias cuja renda per capita familiar é até meio salário mínimo. Então, isso, o que é fundamental é a universidade tem que conhecer quem é esse estudante. E esse perfil de renda vai trazer a entrada dele, a chegada dele na universidade, um momento muito importante de democratização do ensino superior, né? De democratização do acesso, né? Essa pesquisa também, a 4ª pesquisa, vai mostrar que 65% dos estudantes vai ter formação superior à da sua mãe, o que significa que a gente tem um grupo de estudantes que é o primeiro da família que está chegando na universidade. Então, esses dados são dados fundamentais para estruturar a política de ensino superior pública, né? Para a gente conhecer que mudanças estão trazendo as políticas de cotas, políticas afirmativas para a universidade e, sem dúvida, saber que demandas de assistência, que políticas de permanência precisam ser desenvolvidas, já que esses alunos estão na universidade. A gente teve uma acentuada expansão. A gente precisa também democratizar as condições de permanência. Então, são dados, é um perfil que se delineia, e sendo a 4ª pesquisa, uma em 93, uma em 2003, uma em 2010, a última em 2014, e essa agora em 2018, a gente conseguir pensar nessa evolução ou nessas mudanças nesse perfil de quem está na universidade. Silvana, eu sou um leigo, obviamente, e a minha impressão que dá, mesmo sendo jovem, é que o mundo girava mais lentamente antigamente. Por que eu estou lhe dizendo isso? Porque em 93, você estabelecia uma nova pesquisa, às vezes, para 5. Por exemplo, o IBGE, ele faz um censo, e a pesquisa não deixa de ser um censo censitária, e faz de 10 em 10. E aí você encontrava a mudança da sociedade em 10 anos. Hoje você já pode perceber que com a tecnologia, com a ajuda da tecnologia, você já pode fazer essa pesquisa de forma anual, um tipo de pesquisa de forma anual. Eu lhe pergunto, é possível identificar ano a ano, ou pelo menos se espera identificar ano a ano, mudança na sociedade mais rápida do que acontecia antes? Eu penso que é muito importante a gente conseguir manter uma periodicidade dessa pesquisa. Essa pesquisa está sendo proposta pelo FONAPRACE, que é um fórum de pró-reitores estudantis, e assim, com muito apoio da Andifes,
que é a Associação Nacional dos Reitores. Então, a dificuldade que a gente tem, operacional, de fazer uma pesquisa dessa é que tem dado esses intervalos tão longos entre uma e outra, né? Mas é fundamental que, por exemplo, todo ano a gente recebe alunos dos quais 50% são cotistas, vieram de escolas públicas, 25% têm renda, comprovaram renda de até 1,5 salário mínimo. Um segmento se declarou negro, pardo ou indígena. A gente tem hoje um segmento na próxima entrada da universidade de pessoas com deficiência. Então, é preciso que a universidade acompanhe esses alunos na universidade, né? Isso está sendo feito com estudos, isso está sendo feito, e a pesquisa é uma forma de acompanhar essa mudança desses perfis, e isso vai trazer impactos profundos sobre a universidade, sobre a sala de aula. Na universidade, eu me formei na UFAL em 2005. Eu tenho absoluta certeza, mesmo sem ir tanto lá, que ela deve ser uma universidade completamente diferente da que eu vivi. Sim. Nesse sentido. Em termos de acesso à tecnologia, em termos de quem está presente, e hoje com a interiorização, que eu acredito que ficou mais forte por 2008, 2009, 2010, algo em torno disso. Ou seja, você tinha uma universidade federal muito mais capital, muito mais Maceió. Hoje você tem polos. Como é que a universidade tenta conhecer o seu interior? Olha, essa expansão foi uma expansão para o interior, que para a gente pode dizer que foi até tardia, né? A universidade tem 57 anos, na última década é que ela chega no interior, né? Então, ela chega com... É interessante que o documento da expansão coloca, além dos 3 pilares, ensino, pesquisa e extensão, assistência estudantil como 4º pilar. Pensando que os indicadores de Alagoas já anunciavam para a universidade a necessidade de ter um suporte a esses estudantes. O suporte de transporte, o suporte de todas as condições ligadas à permanência que precisavam ser desenvolvidas, né? Então, a expansão da universidade, a gente pode datar, a última década, significa que a universidade brasileira praticamente dobrou o número de estudantes. A gente tem hoje, e está convocando para essa pesquisa, 1.200.000 estudantes de todas as universidades. Nos anos 90 você tinha 600 e poucos mil. Então, realmente é uma expansão, e uma expansão que vem com o recorte de trazer para a universidade aquele segmento que a universidade estava muito longe, né? Que era o segmento que estava na escola pública. Então, as políticas de ação afirmativa, além de haver essa expansão, traz um novo perfil para as universidades brasileiras. Esse dobrar, me permita, eu acho fantástico, porque eu imagino, exemplo, em 2010 eu pude fazer uma reportagem com uma moradora da zona rural de Craíbas. E ela, que tinha passado, tipo, praticamente a infância e a adolescência sem acesso à luz, à energia em casa, na zona rural, já estava em 2014, agora, depois da reportagem foi acompanhando por causa da luz, ela já estava fazendo mestrado na UFAL. E para essas pessoas que tinham assim, o ensino médio era a porta final, é o final da estrada. Não havia muita coisa o que fazer. Uma pessoa de uma zona rural de Craíbas não tem tantos recursos para vir morar na capital, estudar, fora as dificuldades de educação. A universidade, o Brasil se preocupou em expandir. Conhecer quem entrou nessa expansão tem sido um desafio? Conhecer, essa pesquisa, né, vai do componente de renda, né, que mostra números espantosos. A pesquisa mostra que as cotas traz para a universidade negros, segmentos populares, as mulheres. A gente pode dizer, né, e na introdução da 4ª pesquisa se fala disso, que a universidade hoje representa a sociedade.
São quantos ela estudantes? estaria representada. Hoje na UFAL são em torno de 29 mil estudantes. São esses 29 mil que a gente está convocando, chamando, convidando para responder a pesquisa. Eu imagino que esses 29 mil seja um ideal que todos preencham. Mas é um campo do ideal. Eu diria até uma utopia. A gente tem uma dificuldade de engajamento no mundo, independente de ser universitário ou não. O que seria desejável? Olha, as outras pesquisas foram mais uma amostragem aleatória. Isso. Eu estava percebendo que na quarta pesquisa, essa pesquisa vai durar todo o primeiro semestre. Certo. Na quarta pesquisa, a gente teve em torno de 1.500 estudantes da UFAL que responderam. Certo. Hoje, com o mês da pesquisa aberta, a gente já tem 1.500 estudantes que responderam na UFAL. Certo. Por quê? Essa necessidade de que seja uma amostra bem significativa fez com que todas as universidades, reitores, tivessem um apoio decisivo, né? E quando a gente abre o site da UFAL, você vai para a página que tem a pesquisa, você, como estudante, você vai direto para o campo para responder, mas tem um outro campo também que vai mostrar cada universidade como é que está a adesão. E a gente já tem universidades, a do Mato Grosso do Sul, a de Pernambuco também, que 77% já responderam. Né? Pernambuco também, alguns colocando essa mensagem, essa chamada até na matrícula, para incentivar no sentido de que dizer é fundamental para as universidades. E por que é fundamental no cenário que a gente está vivendo? A quarta pesquisa foi muito importante para fazer um contraponto para um relatório que a imprensa mostrou do Banco Mundial. O Banco Mundial disse que 65% dos estudantes vêm das 40% das famílias mais ricas. Né? Por isso, ele chega à seguinte conclusão: a gente pode cobrar mensalidades na universidade pública, a gente pode reduzir recursos. Então, essa pesquisa, essas pesquisas que foram feitas ao longo do ano, em especial a de 2014, vai trazer outra informação, vai fazer um contraponto de quem está na universidade, né? Outra coisa que a pesquisa, que o relatório do Banco Mundial vai dizer que se gasta muito, né? O nome do relatório é um ajuste, deixa eu dizer precisamente, um ajuste justo. Olha, justo para quem? Né? Um ajuste justo que propõe, no final, redução de 20% dos recursos da universidade, propõe o fim da gratuidade no ensino público superior e propõe o pagamento de mensalidades. Né? Então, a pesquisa, ela passa a ser, nesse momento que a gente está vivendo, um instrumento político muito importante de defesa da própria universidade. Desse percurso de universidade em que uma população, um conjunto de famílias que não estava no seu horizonte, está na universidade, fazer um curso superior, se profissionalizar. E mais do que isso, porque a universidade pública é mais do que formar alguém, né? Ela produz uma inserção naquela realidade que deve estar produzindo também desenvolvimento, que deve estar produzindo questionamento das desigualdades que existem, busca de resposta para os problemas. Então, quando ele diz a universidade gasta muito, aí teve uma grita em que os dados da pesquisa foi utilizada por todos, né? E foi-se visto que aquele valor, primeiro eles botaram, se gasta 40 mil na universidade pública. Então a gente teve dados para dizer, não, a gente gasta infinitamente menor e muito menos que outros países que têm o mesmo nível de desenvolvimento do país. Né? A gente mostrou que o custo da universidade pública não só é de sala de aula. A gente desenvolve pesquisa, desenvolve extensão, a gente tem um hospital universitário, a gente desenvolve ações culturais, né? Então, esse instrumento de conhecer isso nesse momento
passa a ser um instrumento de defesa desse processo todo que a gente vivenciou nas últimas, eu diria na última década, né? 2003, 2014, com políticas afirmativas e com expansão, ainda que com muitos problemas, né? O que a gente tem hoje de mais drástico é ter esse processo, em vez de evoluir, ele ter a possibilidade de involuir, né? A gente estava fazendo uma construção, né? Aí, de repente, alguém disse, para a construção, né? Vocês estão gastando demais, vamos ver, vamos rever. Então, nesse momento, pensar quem é hoje a universidade, que importância ele tem. Eu sou uma professora de Palmeira dos Índios. Da universidade está em Palmeira, está em Santana, está em Arapiraca, está expandida aqui em Maceió, né? Então, a pesquisa tem um vulto até para além dos muros da universidade, no sentido de confirmar essa política que, como eu disse, estava dando, uma década não é nada para desenvolver uma política, né? A gente estava começando a dar passos importantes. E como você disse, é aquele aluno que não tinha luz elétrica e que agora está lendo, está se desenvolvendo, está se formando, está entrando num universo que não estava previsto, né? Não estava anunciado antes, sem a presença da universidade. Pois é, a gente está indo para o nosso primeiro intervalo. Eu estou aqui com a Silvana Medeiros, ela que é pró-reitora estudantil da UFAL. A gente volta já. Mate, oh, I'm so sorry. I thought there was time. He's just pulled out. I don't have time to stop. Oh, come on, mate. It was a simple mistake. I don't know if I was going a bit slower. Please. I've got my boy in the back. I'm going too fast. I'm sorry. Voltamos com o programa Ponto de Vista. Estou aqui com a Silvana Medeiros, ela que é pró-reitora estudantil aqui da UFAL. A gente vê que nessa pesquisa também a busca passa hoje pelos alunos. O que é que, quando você entrega ao mercado esse aluno, esses alunos obviamente vão se formar, vão ter outras pesquisas, mas a universidade em algum momento pensa em estudar os ex-alunos? Esta é uma política muito importante que a gente está dando os primeiros passos, que é acompanhar egressos. A gente tem hoje no site, né, uma chamada para pessoas como você, assim, contar o que foi a sua trajetória quando saiu da universidade, né? É fundamental a universidade fazer esse acompanhamento. Quem se engajou no mercado de trabalho, daquele que você se formou, quem continuou estudando, né? Quem fez um outro percurso profissional. Então, esse estudo sobre egressos, a gente está dando os primeiros passos. O primeiro passo é justamente nesse momento, com essa chamada, né, para todos os ex-alunos começarem a responder isso aí. E aí convido todo mundo que estudou na UFAL, de ir no site da UFAL e tentar responder isso, que é essa forma de, entendendo esses egressos, pensar o que é preciso mudar na formação, ou em cada curso, como é que está esse impacto posterior à formação. Como se imagina que pesquisas como essas, informações como essa, possam ajudar no planejamento da UFAL daqui a 5 anos, por exemplo? A quarta pesquisa hoje já mostra aspectos fundamentais que interferem na permanência do estudante, né? A gente está falando em acesso à universidade, a democratização,
A palavra-chave agora é como eu permaneço e como eu vou concluir. Então, a pesquisa vai apontar o que está possibilitando a permanência e o que está trazendo dificuldade, né? Então, tem um item na quarta pesquisa que é qualidade de vida, e aí você vai relatar um pouco de como é, quais são os aspectos que podem estar interferindo na sua vida, né? E a pesquisa pergunta aspectos como é que você se informa, como é que você obtém informação, né? E aí a gente vai ver que 90% dessa pesquisa, que é uma pesquisa que está acessível, né? As quatro pesquisas, a quarta pesquisa do perfil discente vai mostrar que a maior parte, 90%, obtém informação pela internet, né? Vai mostrar também que aspectos que vão de aspectos familiares a aspectos pessoais, a dificuldades de aprendizagem, ao que você atribui a relação professor-aluno, ao dia a dia, ao cotidiano, isso tudo são quase 60 perguntas que são feitas. O que é que possibilita você ter sucesso, né? E o que é que possibilita você realmente conseguir se engajar na universidade, né? Participar efetivamente da universidade. Então, nesse perfil, ele pergunta em que você participa. Você participa do movimento estudantil, você participa de movimentos religiosos, você participa de movimento ambiental, né? Então, tenta ter um perfil, justamente, esse perfil cultural e esse perfil das dificuldades materiais, né? Como é que você chega à universidade? Aí tem lá um segmento que diz, eu pensando nos alunos de Palmeira, eu vou dizer, alguém anda a pé um percurso, pega uma moto até chegar no ônibus da prefeitura. E nisso gastou 2 horas para chegar na universidade, né? Isso tem importância para a universidade, para cada professor, para eu compreender por que aquele aluno está ali cansado, distraído, não tão atento como eu queria que ele estivesse, né? Mas remete também à necessidade da gente pensar que condições a gente pode ter políticas de transporte melhores. Eu acho fantástico, porque só uma informação como essa que acaba de relatar, ela permite que vários cursos usufruam dela. Isso. Em termos de dados. Você tem o tempo, tem a questão da concentração, do corpo social, financeiro, política pública, tem uma quantidade de coisas. A universidade hoje, em termos de entender a si mesma, ela consegue fazer isso junto com os cursos? Para além da pró-reitoria estudantil, os cursos tentam se estudar? Porque às vezes a pergunta parte do seguinte, às vezes nós temos, não estou falando da UFAL, estou falando da universidade como um todo, nós temos ótimos estudantes de sociologia sobre a comunidade de Pernambuco, mas a comunidade intra, né, a comunidade universitária é pouco estudada às vezes, né? Dá para se conhecer com base nos cursos? Os cursos participam nisso? Olha, nós temos uma reunião que foi uma iniciativa dos cursos de enfermagem, psicologia, serviço social e medicina, que trabalham com a saúde mental. A saúde e a saúde mental também é um dos aspectos que aparece na pesquisa. E aí a gente vai ver o contexto que a gente está vivendo é também contexto de sofrimentos. E de um segmento, é o segmento da juventude, né? Então, nesse fórum de saúde mental que tem se encontrado, semana passada a gente teve uma reunião sobre isso e a gente discutiu sobre adoecimento estudantil. Então, tem havido iniciativas de conhecer isso, né? De perceber que os alunos estão implicados nesse mundo, né? Quando eles entram na sala de aula, eles não se despedem de todos os conflitos que estão postos, né? Num ambiente que é um ambiente hoje em que se intensifica a insegurança geral,
né? Talvez eu tenha sido uma geração que eu entrei na universidade sabendo que tinha um emprego. Eu não saberia para onde iria, mas eu saberia que teria acesso a isso. Hoje isso não está posto. A gente tem um ambiente de instabilidade, né, de incertezas. As políticas sociais, a intervenção do Estado, através de tentar garantir condições mínimas para todos, estão ameaçadas. Então, isso se reflete na subjetividade de cada um. A gente tem, a pesquisa de 2014 vai apontar um segmento de tentativas de suicídio na juventude, né? Que é uma situação extrema de adoecimento ou de sofrimento, né? Então, essas iniciativas hoje, eu diria que precisam cada vez mais caminhar para se articularem. Por isso é importante uma associação como a Andif está propondo isso, né? A gente tem, na última década, uma década que instituiu a assistência estudantil, mas também com bases ainda insuficientes. Teve um aporte grande de recursos que não tinha antes, né? Mas a gente ainda é um programa, não é uma política. Para você ter ideia, a gente é um decreto presidencial ainda. Então, a gente pode dizer que as universidades têm muitas iniciativas, né? O momento era de tornar cada vez mais isso políticas, né? Então, conhecer o estudante, desde o professor que está na pré-escola, isso é a base da educação, né? A Associação Nacional dos Dirigentes de Instituições Federais de Ensino Superior, Andifes, a pesquisa socioeconômica dos estudantes. Tem pesquisa para professor? Nesse âmbito, existe muito mais pesquisa no âmbito da pós-graduação. Também a Associação dos Docentes, que é a associação sindical, também estuda a questão do adoecimento, né? Do adoecimento dos trabalhadores na educação, né? Certo. Mas socioeconomicamente? Esse professor é estudado socioeconomicamente? Na realidade, tem muitas pesquisas e tem políticas. No próprio Fórum de Saúde Mental, a gente, antes de discutir o adoecimento estudantil, discutiu o adoecimento dos trabalhadores. Para você ter ideia, no relatório de gestão do ano anterior, a gente viu um número significativo de afastamento do trabalho, né? A gente pode pensar que são condições bem distintas, né? Do professor, do técnico administrativo e do estudante. Mas todos eles estão submetidos às condições que realmente têm produzido adoecimento, ou têm produzido, eu diria, dificuldades, né, da gente desenvolver ambientes mais favoráveis para a educação, para o desenvolvimento humano, a gente pode falar assim. Qual o maior desafio hoje de uma pró-reitoria estudantil? Olha, o maior desafio que a gente tem posto, a gente está numa gestão, que é uma gestão que parte do princípio de que o diálogo e a gestão participativa é o caminho para a gente construir qualquer política. Então, a gente pensa que o diálogo com os estudantes tem que ser permanentes, né? A gente tem procurado, como uma gestão como um todo, orçamento ser algo discutido e conhecido por todos. As opções que a gente vai fazer com o orçamento da assistência estudantil está discutido com cada membro da equipe, com cada grupo estudantil. Se a gente vai ter que, com aquele recurso, botar mais, ampliar a residência universitária, que é muito mais difícil. A universidade hoje está num cenário que é um cenário de crise. Em 2017, esse recurso crescente teve o primeiro corte. A assistência estudantil teve um corte de 3% em 2017. Então, o caminho que a gente tem feito é de diálogo com os estudantes, de construção de formas que a gente sabe de antemão que são formas insuficientes. A gente teve o ano passado aqui uma audiência pública da Assembleia Legislativa sobre questão de mobilidade estudantil em Arapiraca, para pensar as condições de deslocamento,
né? Então, a gente vai ver que continua tendo muitos problemas, né? Então, o que a gente tem que fazer é pensar, a comunidade universitária tem que ir junto encontrar soluções. Pois bem. Silvana Medeiros, pró-reitora da UFAL, do estudantil da UFAL, eu quero agradecer, o programa fica sempre à disposição. Tá. Então, para a gente é muito importante que os estudantes participem dessa pesquisa. O preenchimento, você vai no site da UFAL ou vai no CIWeb, né? Vai somente botar seu nome e CPF. O sigilo dos dados é um sigilo total. Você só vai ter identificação para o acesso ao questionário. E espero estar breve com você, agradecer muito esse espaço e trazer o resultado dessa 5ª pesquisa. Muito obrigado. Né? Eu Viu? agradeço. O programa Ponto de Vista